Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos tendo audiobooks do livro Mulheres com Espadas, da Lisa Bevery, da editora Chara. Hoje, então, nós estamos no áudio 8, iniciando o capítulo 5, A Cruz como Espada. O sangue está relacionado ao que fizemos, enquanto a cruz trata de quem somos. O sangue desfaz nossos pecados, enquanto a cruz vai de encontro à nossa raiz e à capacidade de pecar. Watchman. Quando se pensa na cruz de Cristo, sem dúvidas, muitas palavras vêm à mente, mas espada provavelmente não é uma delas. Ainda assim, acredito que a cruz tem o poder de falar de maneiras diferentes a cada uma de nós ao longo dos diferentes períodos e constantes mudanças da vida. Então vamos parar por um minuto e pensar no que a cruz atualmente significa para você. Certa vez, durante a época da Páscoa, propus uma pergunta aos meus seguidores em meus canais de mídia social que dizia: em uma palavra, o que a cruz significa para você? Fui abençoada com um dilúvio de respostas. A coleção de palavras usadas para descrever a cruz incluía amor, a resposta mais popular até então, graça, liberdade, perdão e redenção. E se estendia até Jesus, vida, misericórdia, sacrifício e senso de grande gratidão, com muitas outras belas definições além das palavras que listei aqui. Primeiro, apresso-me em dizer que não existe uma palavra, uma definição única para a cruz. A cruz construiu pontes sobre o abismo entre o céu e a terra para reconciliar Deus e a humanidade, e continuou operando para transformar o que parecia ser uma derrota horrível em um triunfo impressionante. Essa inspiradora esperança de transformação atravessou os séculos. Nenhuma outra vitória foi convincente a ponto de alcançar e iluminar a história da humanidade envolta pelas trevas, enquanto ao mesmo tempo estendia seus raios em direção ao futuro. Portanto, duvido que a amplitude e o significado de tudo o que aconteceu na cruz possam ser em algum momento capturados e contidos por palavras terrenas. Além disso, a vitória da cruz foi mais do que atemporal, ela foi eterna. Feche os olhos por um momento e imagine a cruz de madeira. Quero que você veja aquilo que uma vez foi uma linda árvore cheia de vida, ser agora transformada em um instrumento de morte sem vida. Despida de todos os galhos e da casca, a madeira morta é rudemente talhada e estilhaçada. Os pedaços ásperos são artificialmente ligados para formar a cruz de madeira e que, quando erguida, ela parece estranhamente com uma espada que com sua ponta fincada no chão. Agora imagine Jesus, o Verbo feito carne, Filho glorioso de Deus, com um corpo nu e machucado, esticado ao longo dessa horrenda lâmina de espada. Pregos de cerca de 22 centímetros ancoraram suas mãos ao guarda-mão da cruz. E por trás da cabeça do nosso mestre está o cabo da espada de madeira. Talvez no céu, cruzes e espadas signifiquem a mesma coisa. Assim como Adão roubou o fruto de uma árvore proibida e fez tudo dentro dele morrer, Jesus morreu em uma árvore estéril e então se tornou seu fruto para que todos neles pudessem viver. Recentemente, enquanto estudava o livro de Hebreus, encontrei algumas palavras familiares que passaram a ter um novo significado mais profundo. Após minha curta expedição ao mundo das espadas, quando Deus fez a sua promessa a Abraão, ele a levou a cabo, pondo a própria reputação em jogo. Deus, como garantia de suas promessas, deu sua palavra, uma garantia sólida como rocha. Deus não pode quebrar a sua palavra, e como sua palavra não pode mudar, sua promessa é imutável. Hebreus 6:13. À medida que lia esse versículo, uma imagem vívida se refletiu na janela da minha mente. Eu não via mais a cruz como uma rude árvore de morte. Em vez disso, ela parecia uma espada de madeira com sua ponta cruel fincada em nossa terra árida. Eu vi o corpo de Cristo esticado na lâmina da espada. Seus braços estendidos estavam abertos sobre o guarda-mão, como se mesmo na agonia da morte, sua obediência recebesse com prazer a todas nós. O que mudou meu pensamento foi o estudo que fiz sobre as espadas e suas terminologias, o qual trouxe um entendimento da expressão a cabo. Antes da minha pesquisa, eu pensava nessa expressão apenas em termos de seu significado figurativo, que quer dizer até o fim completamente, e nada faltando. Mas agora entendo que existe também um significado literal para cabo, porque a palavra cabo refere-se à anatomia de uma espada. O cabo é onde está o punho da espada, que começa onde a lâmina termina.
O cabo inclui o guarda-mão da espada, o pomo e o punho. Quando unidos, todos esses componentes são conhecidos como punho. Quando uma espada é inserida no oponente até o punho, existe pouca chance de a vítima escapar da morte. A lâmina só será retirada quando o adversário sentir que a vitória é certa. Penetrar alguém até o punho é um movimento cruel feito por um oponente agressivo que gosta de ver de perto a dor de sua vítima. O agressor está certo da vitória porque fechou completamente a distância entre eles. Não existe mais uma distância segura entre o inimigo e ele. Ao entregar seu filho Jesus, Deus usou a cruz como uma espada para matar a hostilidade que havia entre Deus e o homem. Na cruz, Deus manteve a sua promessa a Abraão até as últimas consequências. Quem foi responsável pela cruz? Com frequência, escuto as pessoas dizerem que Satanás crucificou o nosso Senhor da Glória. Mas a parábola a seguir revela algo tragicamente diferente. Ela começa com uma história de um mestre de obras que plantou uma vinha, cercou-a, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a alguns lavradores. Quando a época da colheita chegou, ele enviou seus servos a quem os lavradores bateram, mataram e apedrejaram. Então o Senhor enviou mais servos e esses foram torturados e mortos também. E finalmente o mestre enviou seu filho na esperança de que os lavradores o respeitassem e entregassem a ele o que era devido. Observe quem são os personagens à medida que a história se desenrola. Essa história está em Mateus 21:38. Nessa parábola, Deus, o Pai, é um mestre. Os profetas e reis da antiguidade são os servos enviados. Jesus é o Filho, e os sacerdotes e fariseus são os lavradores. Mais tarde, à medida que esses eventos foram desdobrados, Jesus lembrou aos seus discípulos o que estava prestes a acontecer. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram repreender Jesus à traição e matá-lo. Mateus 26:2. Isaías e Davi profetizaram que o povo escolhido de Deus mataria seu filho unigênito. Os líderes religiosos pensaram que, matando o filho de Deus, eles conseguiriam roubar a sua herança. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. 1 Coríntios 2:8. O que pegou de surpresa todo e qualquer governador daquela época? Eles não podiam ver o poder transformador e triunfante da cruz. Essa designação de governantes pode dizer respeito a qualquer tipo de poder, desde o religioso e político da época de Cristo até o príncipe das trevas, que agiu sussurrando palavras maledicientes e fazendo uso da sua rede de ajudantes demoníacos. Será que Satanás achava que o assassinato do filho do único Deus, cometido exatamente por aqueles a quem ele chamava de escolhidos, iria garantir a eterna ira do Senhor? Até porque roubar um fruto comum e desejar a igualdade com Deus provocou a expulsão de Adão do jardim do Éden. Não seria então o assassinato do Filho de Deus certamente o fim de todos nós, no pensamento de Satanás? O apóstolo Paulo parafraseou essa reveladora imagem no versículo citado anteriormente, contrastando a sabedoria do Espírito e a sabedoria do homem. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. 1 Coríntios 2:6. A sabedoria de Deus estava operando antes da nossa estupidez entrar em ação. Antes de existir o tempo, Deus estava pensando em você. A cruz foi tecida na misteriosa tapeçaria de sabedoria eterna do céu. Essa redenção maravilhosa do seu amor se desdobra e se revela continuamente. Pense nisso, Jesus era o nosso cordeiro antes mesmo de ser a ovelha ser criada. Ele era o salvador da nossa terra antes de o mundo ser fundado. Se tudo isso ainda não for o suficiente, fomos escolhidos nele antes da criação para sermos perfeitos, sem máculas. Antes de o jardim do Éden ser semeado, nós fomos plantados nele. Antes de Adão e Eva serem colocados no jardim, estávamos seguramente escondidos em Cristo. Antes de os nossos pecados serem os de escarlate, Deus os lavou, deixando-os mais alvos que a neve. Não acho que os governadores daquela época ficaram particularmente surpresos por Jesus ter ressuscitado da morte. Eles haviam visto os mortos ressuscitarem anteriormente, e Jesus disse a todos que ressuscitaria após 3 dias. Penso que Satanás sabia que a ressurreição fazia parte do plano. O que Satanás e os governadores poderiam não saber era que, o quanto Jesus saísse do sepulcro, nós ressuscitaríamos com ele.
A Bíblia diz: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Ele não tomou o nosso lugar simplesmente, ele nos deu o lugar dele. Temos sua vida, seu nome, suas palavras, sua autoridade e sua promessa. Nenhuma de nós estava viva quando nosso Cristo foi crucificado, mas isso não importa, porque mesmo antes da fundação dos tempos, fomos escolhidas em Cristo Jesus, predestinadas como filhas de Deus. Assim como em Adão, todos pecaram, em Cristo, todos são perdoados. Nossa vida escondida em Cristo é um mistério que Ele anseia continuamente por revelar. Como você pode ver, a cruz sempre faz parte do plano. Não foi um plano B colocado em prática quando Adão e Eva fracassaram. O plano de Deus era a prova de erros. Jesus viveu cada dia para expressar o coração e a vontade e a natureza do Pai aos habitantes perdidos da terra, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Atos 17:28. Ele é a nossa vida, o nosso autor e aquele que nos transforma. Ao estudar a definição de cada uma dessas palavras, posso expandir o significado desses versículos e posso tornar um pouco mais claro qual é o conceito por trás da palavra nele. Por causa dele, não existimos mais em Adão, vivemos em Cristo e estamos assentados com ele à medida que caminhamos na terra. A morte de Jesus deveria ter sido uma grande surpresa, mas só aparentemente as consequências foram um choque. Mesmo que Jesus tenha dito repetidamente tanto para seus amigos íntimos quanto para seus cruéis críticos que ele iria sofrer e morrer e após 3 dias levantar novamente, eles simplesmente não conseguiam, não queriam ouvir. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Mateus 16:21. Essa não foi uma daquelas vozes em que Jesus falou por parábolas para que apenas quem tem ouvidos para ouvir ouça. Ver Mateus 13:10. Jesus disse clara e repetidamente a seus discípulos que em um futuro próximo ele viajaria de propósito para Jerusalém, onde os líderes do seu povo rejeitariam. Esses acontecimentos resultariam em um sofrimento horrível, morte e ressurreição. Como você sabe, Pedro inclusive chamou Jesus à parte e o repreendeu por dizer tais coisas. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus 16:22. Há muitas coisas contidas nessa conversa. Primeiramente, você não acha muito estranho que, em uma conversa em que Pedro havia acabado de evocar o céu e chamar Jesus de Senhor, Jesus olhasse para Pedro e se dirigisse a Satanás? E em seguida há uma revelação de que o desejo ardente de Pedro de garantir a segurança e proteção do seu amado líder é, na verdade, um convite para a armadilha da morte. Finalmente, mas certamente, longe de ser menos chocante, existe a revelação de que, às vezes, Satanás e os seres humanos compartilham pontos de vista em comum. Para tornar as coisas mais claras, vamos fazer um cálculo porque aparentemente o céu e a terra calculam suas equações de maneira muito diferente. Pelas regras da equação da terra, humanas e satânicas, rejeição mais sofrimento mais morte, perda de poder e derrota. Pelas regras da equação do céu, Jesus e Deus, rejeição mais sofrimento e morte, poder, vitória ilimitados. Aleluia! Nós estamos encerrando então esse áudio agora, o áudio 8, e no áudio 9 vai ter a continuação desse capítulo tão lindo e tão profundo que está nos abençoando. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.